está dormindo, eu estou no canto do sofá, orando. Aquela oração, Deus cura minha mãe, meu Deus cura minha mãe. E Deus falou, você acredita em milagres? Eu falei, Deus, eu nunca vi milagre. Hoje eu tenho consciência que o maior milagre é o milagre da libertação. O milagre da renúncia, de sermos escolhidos por Deus. Deus disse para mim, levanta então e vai até a sua mãe. Eu fui até a minha mãe está dormindo, aquele caroço atrás do pescoço. E Deus disse, coloca a tua mão e ora por ela. Orar o quê? Eu comecei a chorar e eu fiz uma oração que todos nós conhecemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Ela vomita uma bola mais ou menos desse tamanho, onde tem lápis, gilete, cabelo, cigarro. Começa a se contorcer todo, eu saio correndo, vou para a casa do meu pastor, chamo o pastor vem, começa a orar pela minha mãe. A minha mãe cai num sono profundo. E ele diz, filha, dorme tranquilo. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Se você é profeta nessa noite, dá um tapinha no ombro do teu amigo. Oh meu Deus, coisa linda. Dá um tapinha e diz, chegou libertação e salvação aonde? Na sua casa. É lógico que eu não dormi. É lógico que eu fiquei com o olho na minha mãe, meu filho pequeno com 6 anos de idade, e eu com o olho na minha mãe e um olho no meu filho. E quando foi pela manhã, a minha mãe levantou, andando normalmente, aonde tinha um caroço do tamanho de um ovo de codorna, tinha 25 pontos. Deus curou a minha mãe. Ainda antes que houvesse dia, Ele é. E nada escapa do controle da mão dEle. Operando Deus, quem pode impedir? É lógico que nós temos vários testemunhos para contar, mas eu quero parar aqui. Eu e minha mãe entregamos a nossa vida para Jesus. Meu filho, nossa família entregou a vida a Jesus. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e transformou a nossa vida. A partir de que conheci o Evangelho, eu aprendi o que era conquistar coisas, o que era crescer na graça, no conhecimento, para poder ter viradas de chave. Tudo está dentro de você. Tudo está formado dentro de você. Deus só está esperando você ter uma ação, para que Ele venha ter uma reação. Eu fui estudar, fiz supletivo. Hoje eu sou formado na área de enfermagem. Há 4 anos atrás, me convidaram para sair prefeita. Eu profetizei agora, Má. Agora escapou de susto. Não é isso não, mas foi de susto. Há 4 anos atrás, aquela mulher, que eu vou cortar para não contar hoje, mas quando eu voltar... Há 4 anos atrás, no ano de 2017, eu tenho que falar de 2017 para vocês entenderem o que aconteceu. No ano de 2017, eu estava orando na virada do culto, e Deus me disse, filha, eu posso tirar tudo que você tem? E eu olhei para o céu, para o alto, e eu disse, Deus, pode, eu não tenho nada. E Deus falou, eu posso? Eu falei, pode. A minha mãe veio e me abraçou enquanto eu estava orando. E ela disse, filha, canta um hino. Eu falei, mãe, eu não sei cantar nada, sou péssima. Ela disse, canta um hino, filha. E eu cantei um hino que diz, se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovada. Se quiser levar tudo que tenho. E Deus me abraçou e disse, eu vou levar. Eu perdi casa, perdi família, perdi minha mãe, mas eu não perdi Deus. Eu preciso falar para você, perca tudo, mas não perca Deus. Não, perca tudo, perca dinheiro, perca saúde, perca marido, perca carro, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Não, talvez você vai dizer, pastora, eu não sei viver sem esse homem, eu não sei viver sem essa mulher, o nome dele não é oxigênio, querida. Você não sabe viver sem Deus. Você precisa entender que você, Deus e você é suficiente para vencer todas as dores e todas as batalhas existentes na sua vida. Deus levou tudo. Eu trabalhava na prefeitura para pagar a conta. Eu passava óleo de soja na minha perna, óleo de cozinha. Tomava banho de sabão. Ia trabalhar e o devorador dentro da minha casa. E Deus começou a me colocar nos altares para pregar. Eu coloquei
uma corda no telhado. E eu falei, eu vou me matar. Eu não tenho ninguém. Meu filho, separado da esposa, alcoólatra, no adultério. Eu pastora, pregando. Marina nova convertida. Marina sentava na porta, na calçada da minha casa, porque a casa é fechada. Eu dentro de casa chorando, gritando. E Marina dizia, pastora, você está bem? Você não quer comer um lanche? Pastora, você não quer fazer isso? Oh, Marina, eu quero morrer. Eu não quero viver mais, Marina. E Marina dizia, Deus te ama, sai daí. Abre essa porta, pastora. Eu escutava o meu vizinho falar, você quer água? Você quer ir no banheiro? Eu não tinha força de abrir a porta. Às vezes eu dizia, mas hoje, de hoje não passa. Eu me mato. Ela dizia, tá bom, então toma banho, troca. A senhora vai pregar, depois a senhora vai ver o que faz. E eu ia pregar, essa menina sentava na primeira cadeira. Eu nunca vi essa menina olhar e dizer, olha, pregando. Agora está com a corda em casa para se matar. Está querendo desistir de tudo. Ei, acha amigas que não estão dispostas a te criticar, mas estão dispostas a te levantar. Acha amiga que não expõe a tua ferida, mas diz, pode contar comigo. Eu sei que está doendo agora, mas logo você vai sarar. E nós vamos contar testemunho de vitória. Um dia eu chego no culto e Deus fala para mim, eu vou mudar a sua aparência. Vou te dar uma cadeira de honra e vou te dar um carro. Hoje, perto de tudo que Deus está fazendo, eu falo assim, o que é um carro? Parece bobeirinha, né? Mas Deus me deu um carro. Eu não tinha sabonete. E eu falei para Deus, Deus, vou abastecer o carro com o quê? Mas eu ganhei o carro. Deus mudou minha aparência, uma doença chamada alopécia. Eu perdi todo o pelo do meu corpo, cabelo, tudo. E nesse ano, quando Deus resolve levar minha mãe, eu estou com a minha mãe no colo. A minha mãe diz assim, filha, eu tive um sonho. Eu falei, que sonho, mãe? O meu ex-marido, ele tinha ido embora de casa fazia 15 dias com a minha amiga, pastor. Um pastor, eu e ele pastoreando uma igreja. Eu posso dizer no altar e comprovar um homem que praticava o adultério com mulheres da própria igreja. E um dia Deus resolveu dar o basta. Quando Deus deu um basta, que eu estou perdida no meio da dor, porque eu tinha perdido aquele casamento. Hoje eu vejo que era um orgulho ferido, porque Deus estava fazendo o melhor. Mas eu ferida, eu queria de volta aquele marido a todo preço. E eu chego em casa, minha mãe diz para mim, filha, eu tive um sonho. Deus falou para mim que eu vou morrer. Eu não vou explicar detalhes disso, mas sei que minha mãe fala isso e depois ela fica doente e nós vamos para o hospital. Quando chega no hospital, minha mãe está com metástase, o corpo tomado pelo câncer. A minha mãe me abraça e ela conta, eu sonhei, filha. Sonhei que eu estava subindo uma escada e eu estava muito cansada. E quando eu cansei, eu disse para Deus, eu preciso descer e cuidar da minha filha. E Deus me disse, não, você vai subir comigo, porque da tua filha cuido eu. Coloque a mão no teu coração e diga, Deus, cuida de mim. Eu olhei para minha mãe e comecei a chorar. E a minha mãe falou para mim assim, o escolhido, ele não tem escolha. Não, talvez você chegou aqui e falaram para você, coloca o colete laranja que hoje é você que vai trabalhar. Você diz, não estou bem, briguei com o marido, meu filho está doente. E aí você é um escolhido. O escolhido não tem escolha. Não para de fazer charminho, que hoje você não está bem para louvar, que hoje você não está bem para fazer isso, para fazer aquilo. Deus te escolheu e o escolhido não tem escolha. A minha mãe deu uma virada de chave para mim, porque ela disse, carrega a sua cruz, não arrasta. Ei, quantas vezes eu coloquei um salto alto, dei um susto do breque que eu tinha, arrebentada, mas chegava na igreja brilhando, dizendo, eu estou carregando cruz, eu não vou arrastar. Quem sabe você também chegou aqui desse jeito, arrebentado, mas não importa o jeito que você chegou, confunde o diabo, faz uma escova no cabelo, põe uma roupa bonita e fala, eu não vou arrastar a minha cruz, eu vou carregar ela, porque se Deus me deu, eu tenho força suficiente para segurar. Não arrasta não. As dores que eu enfrentei dentro de casa. Hoje as pessoas sabem porque eu conto testemunho. Mas eu saía linda. As pessoas da minha cidade diziam, como que ela aguenta sorrir? Não sabe o quanto eu aguentava chorar. Porque o importante não é o quanto você aguenta bater, é o quanto você aguenta apanhar. Deus falou, eu vou mudar a sua história. Me deu uma doença chamada alopécia. E no meio de toda aquela dor,
Deus falou para mim: eu sou o seu marido. Eu vou ser sincera para você, eu fiquei com uma raiva. Não de Deus, da situação. E eu falei: marido? Tem marido aqui? Tem. Não precisa ter vergonha, é casado, levanta a mão, filho. Segura o reggae. O que é isso? Não é, eu não faço pegadinha, não. Eu falei: Deus, marido. Marido dá bolsa. Marido compra presente. Marido dá creme. Marido fala: eu te amo. Marido presente. Não, os maridos de vocês fazem tudo isso, não faz? Se não faz, eu estou dando a chave, pelo menos. Olha lá, ó. Marido faz isso, faz aquilo. Senhor, eu estou abandonada. Eu estou morando sozinha em 3 cômodos, com goteira, caindo tudo em cima da minha cabeça. Eu não tenho dinheiro para comprar um creme. Eu estou endividada, eu não estou bem na igreja, eu não estou sendo recebida na igreja onde eu pastoreava. Eu não sei para onde eu vou. Deus falou: eu sou o teu marido. A partir daquele dia até agora, até hoje, até esse momento, nunca mais, pastor, eu comprei um sabonete. Nunca mais eu comprei um creme. Nunca mais eu comprei uma bolsa. E agora ele resolveu me vestir. Ele é o meu marido. Ele é. Ele diz para mim: eu te amo todos os dias. Eu sou amada por ele todos os dias. Há 4 anos atrás alguém chega até mim e fala: sai candidata a vereadora. Falei: eu? Contei a minha incapacidade. Preta, careca, como se tivesse aquela hora ficado preta. Já nasci preta. A pessoa falou assim: não, filha, não é que você vai ganhar. É só para você preencher uma cota para a eleição. Porque você vai perder. Imagina quem vai votar numa mulher igual você. Gente, eu sou a primeira mulher negra, cristã e mais votada na minha cidade. Eu ocupo uma cadeira no Legislativo. Não, ainda antes que houvesse dia, as pessoas podem dizer: não tem jeito. Mas se Deus disse que tem jeito, Ele faz dar jeito. Ele muda a história e resgata-nos da mão do inimigo, para nós subirmos em altares e dizer: eu viro a chave da tua casa, e se preciso, eu dou a chave da cidade da tua mão. Estou inteira. Ocupo uma cadeira no Legislativo. Sou paparicada por Deus. Tanto é que eu estou aqui. De tão paparicada que eu sou. Deus mudou a história da minha casa. Pastora, e sua mãe? Ela morreu. Um dia eu estava chorando e eu disse para Deus: Deus, minha mãe morreu. E Deus disse para mim: deixa os mortos ter com os mortos. Vá cuidar dos vivos. E é por isso que eu estou aqui hoje. Talvez você está chorando o que foi embora. Talvez você está chorando o que foi embora e esqueceu de agradecer o que ficou. Eu mudei de casa e depois eu sonhei com uma casa. Desejei, projetei uma casa. E eu falei para Deus: eu queria tanto morar numa casa com piscina. E Deus falou assim: pede. Eu vi uma casa escrita aluga-se, fui lá. Entrei dentro da casa, eu sabia que eu não tinha dinheiro para alugar aquela casa, mas eu falei: eu vou entrar. Entrei, olhei e falei: é aqui, marida. Quando acabava o culto, eu pegava o controle da televisão de casa, já deixava no carro. Eu passava na casa, apertava o controle da televisão e falava: olha, eu entrando dentro dessa casa, Jesus. Hoje eu moro nessa casa. Hoje eu moro nessa casa. Eu queria abrir um parênteses, porque vai fazer 1 ano que eu estou nessa casa. Ocupei o quarto, cozinha montada, mas eu não conseguia ocupar a sala. E eu passava e eu dizia assim: por que eu não consigo ocupar a sala? Eu não pensava, eu não projetava, eu não imaginava, eu não sonhava com sala. Aquele cômodo estava vazio. Naquele cômodo vazio eu colocava qualquer modelo de cadeira. Eu colocava pedido de oração num galão, era naquela sala. Camiseta do ministério nas caixas que chegavam, ela naquela sala. E aí eu pregava e dizia: organize a sua casa. Mas eu tinha aquela salona enorme, toda bagunçada. Aí começamos a tirar aquela caixa e começamos a deixar a sala totalmente livre. Pastor, eu represento uma marca de um vestido, e eu ia na casa da minha amiga tirar foto. Casa de rico. Ficava lá na escada tirando foto. Aí as pessoas falavam: você está morando nesse casal? Eu falava: não, é da minha amiga. Eu falei: vamos mudar o cenário, vamos para o parque da cidade. Cheguei no parque da cidade, tinha baixado muito o nível da casa da menina. Eu falei: precisamos arrumar um lugar melhor. Aí eu fui numa loja. Cheguei na loja de imóveis e falei assim: posso tirar foto aqui? Como se fosse minha sala e tal. E eu marco a loja.
Ela falou, pode. Eu fui lá, fiz umas poses na loja. E quando foi hoje, a loja chegou e montou a minha sala. Eu não sei que situação você chegou aqui, mas eu estou dizendo, o espaço que está vazio, limpa, porque eu vou encher. E eu não vou encher, não vou preencher com aquilo que você espera. Eu vou te surpreender. Pastor, eu tremi de medo. E ele dizia assim, abra para ver como ficou a sua sala. Eu vi, eu não estava pronta para receber o novo. Ei, querido, Deus está falando, eu estou tirando você desse vazio. Talvez você não esteja pronto para receber o novo, mas Ele vai alinhar a sua vida, vai virar a sua mente, e você vai viver as melhores coisas inimagináveis e desacreditado de muitos para a tua vida. O povo israelita, eles estavam desacreditados. O messiânico profeta, ele vem até esse povo e ele começa a falar, o resgatador, o restaurador de Israel, ele vem vindo ao nosso encontro. Hoje é noite de Deus restaurar a tua história. O restaurador chega e ele diz, ainda antes que houvesse dia, ainda antes dessa dor, ainda antes dessa perda, ainda antes desse divórcio, ainda antes desse aborto, ainda antes desse filho ir embora de casa, Deus já existia. Ele sabe, tudo está no controle dele, nada saiu do controle. E esse profeta, fazendo o povo acordar, ele diz assim, será que você não percebeu que Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida? Ei, se você puder, fica de pé. Eu preciso do Senhor. Ela falou, vai precisar do meu marido. Eu preciso do grupo do louvor, eu preciso de um óleo e 2 pessoas com saco. O grupo do louvor, um óleo ungido e 2 pessoas com saco. O Senhor Deus, Ele usou o profeta Isaías para dizer, será que você não percebeu? Eu estou fazendo uma coisa nova. Você quer a camiseta, filho? Eu estou fazendo uma coisa. Mas o meu sapato? Eu estou fazendo uma coisa nova. Quem está pronto para receber o novo de Deus aí? Essa noite é noite de novidade. É onde Deus está dizendo, aonde houve vergonha, eu sou suficiente para dar para a tua vida uma dupla honra. Eu vivo no testemunho quando eu conto de casa, carro. Não é porque eu quero me engrandecer, porque eu quero dizer, o Deus que nós servimos, Ele é grande. Não, essa menina que está aqui, porque o que eu me sinto é isso, uma menina. Eu podia falar uma senhora com quase 60 anos, mas essa menina que está aqui hoje, ela está debaixo de uma grande promessa. O meu Deus disse para mim, eu vou levar você para fora do país. E eu disse, Deus, eu não tenho dinheiro para chegar em São Carlos. E Deus me levou para a Inglaterra. No mês de maio eu vou estar indo para Portugal. Ei, não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele faz. E nessa noite eu quero convidar você a viver o extraordinário de Deus. Eu preciso... chegou. Vem cá, Mar. Cadê? Tem vindo? Vem cá, Mar. Fecha um pouquinho os olhos. Deu certo? Deu? Eu quero convidar você a viver o extraordinário de Deus. Existem momentos na minha vida que eu precisei abrir mão de algumas coisas, de alguns desejos, de algumas vontades, de alguns sacrifícios. Hoje, quando eu vi chegando aquela sala, não entra no meu Instagram, gente. Quando eu vi chegando aquela sala na minha casa, eu disse, eu não tenho, mas Deus tem. Eu passei por um câncer no intestino, e o médico disse assim, você vai usar uma bolsa de colonoscopia, você vai fazer as fezes pela sua bolsa. E eu disse para Deus, Deus, eu não quero isso. A única bolsa que eu quero usar é uma bolsa da Louis Vuitton. Deus me curou do câncer do intestino. E quando eu fui pregar, na minha primeira pregação, o que eu ganho? Uma bolsa da Louis Vuitton. Eu quero ensinar você a viver isso nessa noite. Meu filho, em uma hora e meia de brincadeira naquele parque, ele já tinha comido todo o lanche que eu tinha levado. E eu falei, Deus, como que eu faço agora? Falei, orar para ele não ter fome é impossível, porque tem um parque o dia todo. Eu comecei a observar as pessoas de melhor remuneração do que eu. Aquelas meninas que chegam de bonezinho, rabo de cavalo.
elas comiam uma parte do lanche e jogavam. Eu ia ali, disfarçava, pegava o lanche, comia a parte que elas tinham comido e deixava, ficava segurando até meu filho chegar do brinquedo. Meu filho olhava para mim e dizia: mãe, nossa, a senhora comeu tudo isso, deixou só isso para mim. Ele não tinha ideia de que eu estava pegando no lixo, pegando pipoca, pegando batata daquilo que os outros tinham jogado. Satanás, como é articuloso, ele levou-me nessa dor do passado. Eu estava olhando para o meu filho esses dias e eu falei: meu Deus, eu permiti que o meu filho comesse lixo. E aí Deus falou para mim assim: não seja ingrata. Ei, querida, se você ficar murmurando as dores do teu passado, você não vai ser grata com o teu presente. Ah não, se você ficar olhando as perdas do teu passado, você nunca vai celebrar aquilo que você é hoje, o que você vive hoje, a história que Deus está escrevendo hoje. O teu passado você não pode mudar, mas o teu presente você tem que celebrar, pois há um futuro brilhante pela frente. E Deus falou para mim: não seja ingrata, porque o seu filho, ele precisou comer lixo no Play Center, mas as férias do seu neto, você levou ele da Disney e você pagou em dólar o lanche. Ei, querido, talvez você não está entendendo, eu estou dizendo de uma mulher vulnerável, de uma mulher catadora de lixo. Deus tirou daquele lugar, colocou em outro país, para dizer: do teu futuro cuido eu, da tua história cuido eu. Há um tempo, não fica do jeito que está, não fica do jeito que você pensa. Da tua história, Deus ainda está escrevendo. Esther, quando ela sai de lá, ela sai curada. Para viver um novo tempo, é necessário ser curada. Para viver um novo relacionamento, para viver uma nova história, para viver um novo momento. Eu creio que Esther, quando chega no palácio, ela tem alguns desafios. Desafios esses que ela teve que usar o equilíbrio, o tempo de espera. Ela tinha uma ordem, uma lei, uma diretriz, que o seu tio disse a ela: ande junto, mas feche a boca. Será que você não está falando muito? Será que você está andando junto e não está desabafando demais? Não, eu conheço mulheres que qualquer dor coloca no Instagram, qualquer dor conta para o sorveteiro, para o pipoqueiro. Ei, querida, quer governar? Aprenda a fechar a sua boca. É da boca que saem as procedências da nossa vida. Quantas das vezes falamos coisas que nunca deveria ter saído de nós? Você fica de pé, vestido azul também. A cor azul aqui é boa. Fica de pé, querida. Azul do céu, né? Relemaia chou de kirra. Echobiai ati de fai que nihefo. Houve momentos que o lugar que eu procurei desabafar foi com as minhas amigas. Eu esqueci que eu tenho um Deus que quando eu falo, Ele me escuta. Um Deus que quer e requer de mim a oportunidade de eu ter intimidade com Ele. É por isso que a Bíblia diz: entra no quarto, fecha a porta, e aquele que te ouve em secreto, lavando, de refácia. Enquanto eu estou olhando para você, você está procurando consolo, abrigo na mão do homem, na mão de pessoas. Mas aí o Eterno chega hoje e dá a receita: entra no quarto, fecha a porta, porque sou eu o Deus que estou te ouvindo no secreto, diz o Senhor dos Exércitos. Esther está no palácio. Esther agora já não é mais escrava, agora ela é rainha. Ela está brilhando no lugar onde Deus a colocou. Espera aí, você está brilhando no lugar que Deus te colocou? Ou você está murmurando no lugar que Deus te colocou? Não, tem hora que Deus nos coloca em algumas situações e nós falamos: Deus, por que eu? Por que o Senhor não pôs fulano para fazer isso? Quantas vezes nós mesmos desprezamos o nosso chamado, dizendo: só vou ficar no banheiro, entregando papel higiênico para os outros, só vou ficar lavando muro, lavando parede. Querido, todo o trabalho é necessário no reino. Você que está com botões
dourados assim, fica de pé. Não despreze o que Deus te deu. Há momentos que tu diz: Senhor, são todas humilhações, que a minha vontade é me esconder para que ninguém me veja. O Eterno diz: eu não errei quando eu te escolhi. Eu não te chamei para ser invisível, pelo contrário. Ah não, porque falam que você é parecida, só você quer fazer. É que o Eterno diz: eu fiz você funcional. Você é aquela que não tem medo de enfrentar desafios, mas estão querendo deformar a tua essência. Hoje eu te trouxe para lembrar que tu é mulher corajosa, forte, determinada. Ninguém tira a tua essência, diz o Senhor dos Exércitos. O invejoso, ele está em todo lugar. O invejoso está lá no palácio. O invejoso está olhando a conduta de Mardoqueu. O invejoso está vendo que Mardoqueu é o nível de homem que não se dobra. Tomara que nós encontremos na nossa jornada, que você, mulher casada, tenha na sua casa o homem que não se dobra. Que não se dobra para a bebida, que não se dobra para o adultério, que não se dobra para a promiscuidade. Que na sua casa tenha um Mardoqueu que não é levado pela aparência de carros, cavalos e cavaleiros, mas que é conduzido pela palavra do Eterno. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele está sabendo que está havendo uma conspiração ali no palácio. Está sabendo que está havendo uma trama onde todos os judeus, todo o povo judeu vai ser morto. Afinal, abre uma ira, abre uma contenda, uma inveja no coração de Hamã. Hamã está provocando ou incitando o rei para prejudicar o povo povo judeu por conta de Mardoqueu. Às vezes tem pessoas que não conseguem nos atingir, mas começam a usar outras pessoas que estão mais próximo de nós. Eu digo que quando o diabo não consegue nos atingir, a primeira arma que ele usa é o nosso filho, é a nossa mãe, é a nossa sogra. Mas hoje Deus está brindando os nossos ouvidos. Nós não seremos distraídos por aquilo que o diabo quer atingir. Nós seremos plenos e firmes naquilo que Deus separou para nós. Dentro do reino, eu tive um problema muito sério com o meu filho. Diante da dor da pedofilia, da paternidade, eu tenho o privilégio, hoje eu entendo o que é o privilégio, de ter um filho homem. Aquela figura masculina, aquele menino dentro de casa, ele me causava dor. Eu não conseguia aceitá-lo como meu filho. Eu lembro que algumas das vezes meu filho chegava e eu dizia assim: você é um fracasso, você não vai dar em nada, filho. Meu filho crente, servindo ao Senhor, passando pela dor da perda de um relacionamento, e eu que era para ser abrigo, eu dizia: eu sabia que não ia dar certo, você é mimado. Quando eu menos espero, meu filho sai da presença do Senhor. No meio daquela perda dentro de casa, eu comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu me distraí. Tipo, não me incomodei do meu filho estar afastado. Eu fui viver a minha vida tipo, eu sou crente e ele se vire. Eu chegava nas igrejas, Deus falava para mim assim: levanta mulheres hoje para orar em favor dos teus filhos. E eu levantava e falava: você que é mãe, você coloque de pé, vamos orar em favor dos filhos. E eu orava e eu levava até os nomes dos filhos das mulheres para orar, mas eu nunca mais orei pelo meu filho. Até que num dia Deus me convocou para um jejum. E quando terminou o jejum, Deus falou: sobe o monte com o nome de todos os filhos. Acredite, naquele galão de oração com óleo, eu não tinha colocado o nome do meu filho ainda. Quando eu chego na ponta do monte para começar a subida, Deus falou para mim: eu não acredito. Eu falei: no que, Deus? O Senhor não pediu para mim subir? E eu parado no monte orando, e Deus falando comigo, Ele falou:
Você tem coragem de pagar o preço pelos filhos dos outros e não tem coragem de pagar o preço pelo teu filho? Ei, eu vim para dizer que o mesmo Deus que ouve a intercessão é o mesmo Deus que ouve a tua oração. Você fica de pé um pouquinho, moça de vestido rosa. Que chamado lindo. Quando eu olho para você, eu vejo Deus. Mas Satanás tem entrado de forma veloz dentro da tua casa. Hoje o Eterno está dizendo: eu estou lendo e eu estou vendo as tuas obras. Porque tu diz assim: Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. O Eterno está dizendo: eu venho lapidando e colocando no lugar. Nenhuma ferida vai prevalecer, porque sou eu o Deus que te chamei para esse tempo. E esse tempo é de restauração, esse tempo é de recomeço. Não tenha medo, eu brindo os teus, diz o Senhor dos Exércitos. Esther recebe Mardoqueu, e a primeira reação que Esther tem é de medo. Eu lembro que quando meu filho, eu comecei a fazer a campanha para o meu filho, Deus falou para mim: eu vou colocar seu filho com você, do seu lado. E eu falei: Deus, meu filho é igualzinho eu, pastor Adriano. Ele é dado, ele é sorridente, mas o mesmo temperamento, bravo. Parece que eu não sou brava, né? Mas sou brava. É que eu controlo a Eva que está dentro de mim. Falou: Eva, sai desse corpo que não te pertence. E meu filho, ele veio para o meu ministério junto comigo. Nós começamos a trabalhar juntos, e até a respeito dos materiais, foi meu filho que foi dando a criatividade. E quando nós estávamos caminhando juntos, quando eu vim aqui, eu já estava vereadora no uma cidade de 62 mil habitantes, e eu no pleito de vereador ali. Deus olha para mim e Ele diz assim: eu vou te tirar dessa cidade. Por incrível que pareça, eu estava morando num lugar ruim, na casa da minha mãe, uma casa de 3 cômodos, que necessitava de uma grande reforma. Eu não tinha força para começar a reformar aquela casa. A casa tinha uma goteira que, se você colocasse a cama do lado esquerdo, a goteira ia, e se colocasse do lado direito, a goteira também ia. O espaço do quarto. E eu falei para Deus: Deus, o meu maior sonho, depois de chegar no céu, eu queria tanto ter uma casa. Outra coisa importante: casa não é lar. Às vezes a gente fala assim: eu queria morar naquele condomínio, não sei das quantas. Não adianta se lá for só uma casa. É melhor morar em 3 cômodos sendo um lar do que num palácio sendo só uma casa. Eu falei: Deus, me dá um lugar para morar. E Deus falou para mim: saia para a rua e procure. Pode sair e procurar. E eu saí tinha um carro na época. Agora não tenho nada, mas eu tinha um carro. Eu saí com o carro e eu vi uma casa antiga. Não que eu digo de antiga velha, antiga. Aqueles portões enormes, uma casa que dava pelo menos umas 5 da minha. Eu falei: Deus, eu quero essa casa. Não era em condomínio, nada, num bairro. Aqui deve ter os bairros mais antigos, que são casas de lotes maiores. Eu falei: Deus, eu queria essa casa. E Deus falou para mim: é essa? Eu falei: é. No outro dia eu fui uma vez, fui 2. Numa hora eu passei, estava escrito só isso: aluga-se. Não estava telefone, não estava nada. Eu falei: preciso achar o dono dessa casa. Estou lá trabalhando, e aí um dia eu passo na frente da casa, tem um moço mexendo numa lâmpada, aí eu paro, ele fala: oi, pastora. Eu falei: oi, tudo bem? Você conhece o dono dessa casa? Ele falou: eu conheço, a senhora conhece. E ela contou quem era o dono. E eu falei: eu vou lá. Fui lá falar com o dono, cheguei lá falar com o dono falou: oi, pastora, tudo bom? Eu falei: tudo bem, querido. Eu falei: você está alugando aquela casa ali perto do hospital? Ele falou: eu estou. Você quer ir lá conhecer? Eu falei: eu quero. Quando eu entrei na casa, irmãs, eu morava numa casa de 3 cômodos.
Quando eu entrei na casa, tinha 3 banheiros. Uma sala enorme com aqueles pisos de porcelanato. Uma cozinha enorme. Uma piscina com cobertura que apertava o controle, a cobertura ia e voltava. Eu falei, Deus, é essa a casa. Eu estou pronta. Você está pronta? Não, porque às vezes a gente pede e não está pronto. Às vezes a gente pede e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei, Deus, eu estou pronta. Eu só não tenho dinheiro, mas pôs eu tenho. Deus falou para mim, então começa a declarar. Eu passava na frente da casa com meu celular, com óculos. Eu não uso mais óculos, eu perdi minha vista. Olha que chique. Eu passava na frente da casa, eu apertava o óculos, apertava o celular. E na minha mente, no poder da fé, diga, eu preciso ter fé. No poder da fé, eu entrava dentro daquela casa. A cada hora que eu entrava, que eu fechava os meus olhos e apertava, eu sentia eu lá dentro fazendo bolo de fubá. Eu falava, Deus, quando eu entrar nessa cozinha planejada, eu vou arrasar. Quem conhece eu sabe que eu não cozinho nada. Deus, eu vou arrasar. E no dia que eu menos esperei, Deus falou para mim, levanta e vai lá na oficina falar com o dono da casa. Eu fui lá, conversei com ele. A detalhe, quando ele foi me levar para ver a casa, eu falei para ele, quanto que é a casa? Eu vou falar qualquer número aqui, porque nem lembro mais. Parece que era 2.000 para alugar e 1 milhão e tanto para comprar. E eu fiquei olhando para a cara dele pensando, quando ele falou 2.000 para alugar, eu falei, eu não tinha. Eu falei, e para comprar? Ele falou 1 milhão e tanto. Eu falei, Aí eu fui falar com a Marina. Eu falei, fui ver uma casa assim, assim, assado, mas é cara. Ela falou, pastora, é cara para a senhora. Para Deus é só um detalhe. Tem coisas que é caro para você, mas para Deus é só um detalhe. Aí eu falei, amém, peguei aquela palavra e comecei a ir ver essa casa fechada. Aí um dia Deus falou para mim, pega um óleo ungido e leva lá para o dono da casa. Eu falei, Deus. Ele falou, leva. Peguei um vidrinho de óleo ungido e fui lá na casa. Quando eu cheguei, lá na oficina, cheguei na oficina, eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pastor. E aí, veio comprar casa? Eu falei, não, Deus mandou trazer um óleo ungido para você. Ele pegou o óleo ungido, deu uma risada, olhou para o menino e falou, coitada da pastora, para ela comprar essa casa, só um milagre. Eu voltei e falei, o que você falou? Eu falei, não, repete. Ele falou assim, pastora, a casa é mais de 1 milhão, para a senhora comprar essa casa é só um milagre. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, porque até agora eu estava pensando que era dinheiro, mas se é milagre, eu estou dentro. Ei, o que Deus tem para você não é dinheiro, é milagre. E se é milagre, você está dentro. Passado de 3 a 4 meses, aquele homem ligou para mim pela manhã bem cedinho. O telefone tocou. Eu falei, quem é? Ele falou assim, pastor, eu estou ligando para a senhora, eu preciso que a senhora venha aqui urgente. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Fui correndo lá na oficina. Quando eu cheguei lá, o homem estava em lágrimas. Ele disse, o meu neto, ele nasceu com uma deformidade. Quando a senhora veio trazer o óleo, ele estava na UTI. Eu levei para minha filha começou a ungir aquela criança todos os dias. Hoje o meu neto está curado com alta dentro de casa. Tô a chave, a casa é sua. Quem está dentro do reino, ele não precisa contar com ouro e nem com prata, porque o rei, ele é dono do ouro e da prata. Talvez você chegou aqui dizendo, Deus, qual será o tempo da minha casa própria? Qual será o tempo do meu carro? Deus está dizendo, se você permanecer firme dentro do reino, o rei faz milagres. O rei faz milagres. Eu fui morar naquela casa, num dia de luta. Meu filho volta para Jesus, começa a trabalhar comigo, e é lógico que contar é fácil, mas o retorno de alguém que estava na bebida, na prostituição,
Satanás tenta de todas as formas defraudar, tenta de todas as formas denegrir. E aí Deus falou para mim assim: eu vou tirar você dessa cidade. E eu falei: Deus, e o meu filho? Porque eu achava que quem podia fazer algo pelo meu filho era eu. Ei, mãe, quem pode fazer algo pela sua família ainda continua sendo Deus. Eu achava que se eu saísse de perto do meu filho ia voltar para a bebida, ia voltar para a prostituição, a minha história ia ser exterminada. E aí Deus falou para mim: sai. Eu estava na beira da piscina comendo frango, chorando e dizendo: Deus. E Deus falou para mim: larga a mão de ser mole, arruma suas coisas e sai. Eu fui uma casa chique, bonita, fui morar em São Paulo, legislando em Boituva. Lá em Boituva, meu filho me ajudando, porque daí eu podia ir lá só 2 vezes por semana, o resto da semana eu ficava em São Paulo, até porque aeroporto em São Paulo, tudo é mais fácil. E aí um dia Deus falou para mim assim: sai candidata a vereadora aqui em São Paulo. Eu falei: imagina. Eu falei: eu não conheço ninguém aqui. Deus falou: sai aqui e o teu filho sai lá. E eu fui orar. Cheguei para o meu filho e falei: filho, sai candidato a vereador em Boituva? Ele falou: mãe, será que dá? Porque tem pessoas que não conseguem olhar o nosso presente, só sabe contar a história do nosso passado. Talvez você não saiu do lugar ainda, porque estão dizendo: é aquela que é a pobretona, aquela que é a divorciada, aquela que andava bêbada pela rua. Querida, é aquela. Mas agora você foi curada, transformada. Hoje você já não é mais aquela, você é a rainha. Querida, você não é o passado, você é o presente que Deus fez para esse tempo. Meu filho falou: mãe, vão jogar toda a sujeira minha no ventilador. Eu falei: Deus falou comigo. Ele saiu candidato a vereador em Boituva e eu saí candidato a vereador em São Paulo. Pela misericórdia de Deus, meu filho ganhou vereador em Boituva e eu ganhei a 2ª vereadora mais votada no estado de São Paulo. Ei, há um tempo de reino para a tua vida. As notícias que o inferno traz não determinam o que Deus está escrevendo para a tua história. O que chegou no ouvido de Esther e de Mardoqueu era morte, era ruína. Mas Deus estava olhando e dizendo: há um tempo de vitória, há um tempo de restauração. Se você orar, se você jejuar, se você buscar a minha face, eu vou te honrar. Dá uma olhada para tua irmã e fala assim: fica quieta nesse tempo. Fica quieta. Eu creio que uma das coisas mais difíceis, a maioria do público aqui, a mulher e os homens não dê risada. Uma das coisas mais difíceis para uma mulher é silenciar. A gente gosta de falar, né? Gosta de falar coisa boa e gosta de falar coisa ruim também. A gente gosta de dialogar. Mas aí a ordem de Deus é: fica quieta. Esther está olhando para Mardoqueu e dizendo: o rei... Ela estava com um problema no casamento, porque ela está dizendo assim: faz tempo que o rei não me procura, faz tempo que eu e o rei não se encontra. Quem sabe você está tendo um problema no relacionamento. Quem sabe você está tendo um problema no teu casamento, dizendo: pastora, meu casamento está quase por um fio. Esther não comprou lingerie nova, Esther não fez plástica, Esther não foi para massagem, Esther foi para oração e para o jejum. Oh, querida, que você faça como Esther, reúne mulheres de oração e jejum, para que amoleça o coração do rei. Que você faça como Esther: o rei pode até não estar me procurando, mas eu não vou procurar na beleza externa, eu vou cativar o rei da beleza interna. Eu entro em oração e em jejum, e Deus vai quebrar o coração desse homem. Não, é porque quando a gente vai falar em restauração, a gente fala: põe a melhor lingerie, passa o melhor perfume. Esther não fez nada disso, pelo contrário, ela tirou a roupa de princesa, chamou as amigas. Você tem amiga? Não, fofoqueira eu também tenho. Estou falando de amiga. Gente fofoqueira que gosta de falar da minha vida, que quer saber mais do que eu, isso aí eu também tenho. Estou falando de amiga, aquela que você liga e fala assim: amiga do céu. E ela fala: toma em oração. Fica tranquilo. Não, uma vez eu liguei para uma amiga, eu falei para minha amiga: eu tive câncer no intestino. E eu liguei para minha amiga, eu falei: amiga do céu,
eu estou com câncer no intestino. Ela falou para mim, fica quieta, o que é isso? Eu falei, o médico já falou que vai ter que retirar uma parte do meu intestino e do reto, e eu vou ter que usar uma bolsa de colonoscopia. Eu falei, eu estou tão preocupada. Ela falou, você já orou? Eu falei, não, eu contei para você primeiro. Ela falou, então vai orar, Sandra. Que tem hora que a gente conta primeiro para a amiga e esquece de contar para Deus. Pega o celular, é natural, pega o celular, já procura um WhatsApp e fala, eu preciso falar com fulano. Ei, querida, você não precisa falar com ninguém, você precisa falar com Deus. E eu cheguei no meu quarto, dobrei meus joelhos e falei para Deus, Deus, me cura do câncer. Deus, olha, o Senhor sabe que eu tenho um grande desejo, como se não fosse Deus que tivesse me chamado, que eu tenho um grande desejo de pregar a palavra. Tem tantos lugares que eu ainda não fui. E aí a gente joga abaixo, né? E as suas promessas? E Deus está ali só olhando. Aí comecei a orar, a jejuar, e Deus falou para mim, logo que eu me divorciei, Deus falou para mim, não tenha medo, eu sou teu marido. E eu falei, marido, Deus, eu estava vendo o meu ex-esposo, aquela mula de Faraó, eu estava vendo ele, mula de Faraó não é palavrão não, está na Bíblia, não está? Nabucodonosor. Eu estava vendo aquele homem desfilar com a minha melhor amiga, eu estava vendo as minhas amigas tirar foto e me marcar dizendo, aceita que dói menos. E eu chorando, eu dizia, Deus, eu vou morrer sem esse homem. Você quer saber o nome dele? Oxigênio. Porque você só morre se faltar oxigênio, o resto você aguenta. No meio daquela dor, Deus falou para mim, descansa o teu coração, eu sou o teu marido. Eu falei, marido? Eu falei, não quero. Não. Falei, marido da bolsa, marido da creme, marido da shampoo. E fui falando, porque eu vinha vindo no meio antes do divórcio, houve uma separação, cada um foi vivendo numa casa, que não vai dar tempo de eu explicar isso aí. Só que quando eu voltei para a casa da minha mãe, já voltei sem mãe, voltei sem dinheiro, voltei numa situação precária. Eu tomava banho, eu passava óleo de cozinha na perna, que quem é da minha etnia, negra, preta, sabe que essa perna fica cinza. Eu passava óleo de cozinha para segurar e ia pregar. Eu não tinha sequer um perfume, eu tomava banho de sabão. E aí Deus vem falar que é meu marido, eu falei, não quero. Falei, não, Deus. E Deus falou para mim assim, a partir de hoje não vai te faltar nada. E Deus começou a me ensinar a aceitar Ele como meu Criador, meu esposo. Eu confesso para vocês que enquanto eu estou aqui no altar, não me falta nada. Pastora, a senhora é rica? Não. Se eu fosse rica, com certeza estava faltando alguma coisa. Se eu fosse rica, talvez estava faltando saúde, estava faltando alegria. Não, eu sou próspera. Ainda bem que você entendeu, porque prosperidade vale muito mais do que riqueza. E aí eu estou doente. Deus já estava restaurando a minha identidade de rainha, e eu estou doente com câncer. E aí eu falei, marido, que é Deus, coloquei a mão no meu estômago e falei, Deus, eu estou com câncer. E aí orando, eu falei, marido, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor disse que é meu marido, eu não quero usar essa bolsa de colonoscopia, eu quero uma bolsa da Louis Vuitton. Já que é marido, né? E levantei e fui trabalhar. Quando eu estou trabalhando, Deus falou para mim, pega o seu exame e vai no médico. Eu falei, aquele exame está com resultado câncer. Deus falou, pega o seu exame e vai no médico. Eu cheguei no médico com os mesmos exames, com os mesmos. Mostrei, cheguei no médico e falou, o que você veio fazer aqui, pastora? O que você veio fazer? Eu falei, eu vim trazer o exame para o senhor. Ele falou, você fez novo exame, é isso? Eu falei, não, é o mesmo. Ele falou, pastora, a senhora está com câncer. E aí explicou tudo de novo.
E aí ele olhou para mim, eu chorando. Ele falou: olha, eu vou melhorar para a senhora. O que a senhora tem não é nem câncer. O que a senhora tem é maldição hereditária. Fiquei olhando para ele. Ele falou assim: ó, sua mãe morreu de câncer, seu avô morreu de câncer. Ele veio falando, né, de quem ele cuidou da minha família. E na sua família tem uma sequência de pessoas que morreram de câncer. A senhora herdou isso. A senhora também vai morrer com esse câncer. Eu falei: é câncer? Ele falou: não, maldição hereditária. Eu falei: obrigado. Ele não entendeu nada, mas você vai entender. Eu estava dizendo para Deus: do câncer eu tenho medo, mas da maldição, eu conheço um Deus que quebra a maldição e transforma em bênção. Ei, querido, eu não sei qual foi a palavra que Satanás quis lançar sobre a tua vida. Talvez Satanás falou: é morte do teu casamento. Na sua casa só tem gente divorciada. É mais uma mãe solteira. É mais... Não, eu não vim para carregar a maldição hereditária. Eu vim para quebrar protocolo dessa noite e para dizer: eu já faço parte de um reino, de um Deus que quebra a maldição e transforma em bênção. Deus, numa noite qualquer, quando? Numa noite qualquer, ou num tempo qualquer, após eu entrar em oração, em jejum, não foi roupa nova, não foi escova, após eu entrar em oração e jejum, eu acordo um dia vomitando fezes pura. Eu vomitei mais ou menos 2,5 baldes de fezes, e eu falei: Deus, eu vou morrer. E Deus falou: não. Eu entrei na ambulância, fui parar em Jaú, hospital especialista em câncer. Quando eu cheguei lá, o médico falou: olha, não dá tempo nem de fazer exame, já tem que abrir a senhora e já colocar a bolsa de colonoscopia. Eu falei: não, você vai fazer exame porque eu estou curada. Ele fez o exame em mim, e ele olhou e falou: dona Sandra, a senhora foi aonde? Eu falei: em lugar nenhum, vim aqui. Ele falou: você ainda está com 25 pontos no seu intestino, a senhora está curada do câncer. Deus entrou na minha casa e me curou do câncer. E aí, como Deus não faz nada pela metade, depois de um tempo, uma moça, uma pastora liga para mim, e eu nunca tinha ido para o exterior. Essa pastora liga para mim e fala: olha, aqui é a bispa. Essa bispa liga para mim e fala: aqui é a bispa Luzia. Eu falei: oi, querida, tudo bem? Ela falou: tudo bem. Eu queria trazer a pastora para pregar na minha igreja. Eu falei: vou sim. Ela falou assim: aqui na Inglaterra. Eu falei: que bairro? Ela falou: na Inglaterra, pastor. Eu falei: eu já entendi, só quero saber que bairro. E aí ela falou: é fora do país, pastora. Eu nunca tinha ido. Aí eu não vou contar da minha viagem, mas eu cheguei lá, e quando eu termino de pregar, o que eu ganho de presente? Da Louis Vuitton. Ei, querida, essa prova, esse problema que você está passando no reino, você precisa escolher meninas, amigas de oração, mulheres que estão determinadas a buscar com você e por você. Esther chega para as amigas e fala: eu estou tirando a roupa de rainha, e eu preciso que vocês, junto comigo, busquem a face do Eterno. Ei, talvez você está do lado de uma amiga e fala: junto comigo, vamos orar. Junto comigo, vamos buscar a face do Eterno. Vamos junto. Não, uma rainha só é uma verdadeira rainha quando ela decide levantar a coroa da outra. A verdadeira rainha, ela não derruba outras rainhas. A verdadeira rainha não defama, não defrauda a outra rainha. A verdadeira rainha levanta a coroa de outra rainha. Esther ora, e no tempo determinado Esther vai ter um encontro com o rei. Naquela hora, Esther declara quem ela é. Você precisa aqui hoje declarar quem você é. Você não é uma abandonada, você não é mais uma, você é escolhida. Ei, quem é escolhido aqui, levanta a mão. Que bom que você levantou. Então eu vou lançar uma palavra: o escolhido não tem escolha. Vem chorando, mas vem. Vem com dor de cabeça, mas vem. Vem com diagnóstico de câncer, mas vem. Vem com divórcio batendo na porta, mas vem. Como assim, pastora? Eu sou escolhida, e como escolhida eu não tenho. Só quem veio para adorar, adore.
Só quem veio para engrandecer, para adorar o Mestre, faz isso nessa noite. Ah, manda aleluia, manda glória. Você é batizado com o Espírito Santo, fale a língua do céu. Você escolhe, abadaia saia. Elebaia subi andelebaia, chove. Que me andelei de que refácia. Tu é escolhida. Para de manhã. Houve vezes que eu queria ficar em casa chorando, mas aí eu entendi, eu sou escolhida. Houve vezes que eu quis sair do meu habitat. Não, eu nunca pensei, sinceramente, depois que eu alcancei uma maturidade cristã, eu nunca pensei em desviar. Quando eu era menina, eu fazia coisa de menina. Agora eu sou mulher, né? Então eu nunca pensei em desviar. Mas eu já fiquei deitada na cama com a cabeça coberta, dizendo, nesse culto eu não vou. Hoje não dá. Hoje a luta está demais para mim. Não, Senhor, parece que para mim levantar, tem que levantar eu e mais 20 anjos juntos. Deus me coloca de pé para mim ir. E chegava arrastando, talvez dizendo, ó vida, ó céu, ó azar. Mas aí eu entendi que não tem azar. O que tem é que Deus te escolheu. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele não vai permitir que você passe nada que você não aguente. Aquelas mulheres levantam da oração, e Esther, quando ela ora, jejua, ela alcança equilíbrio. Está descabelada, amor? Está gritando na rua? Ora para você alcançar equilíbrio. Senhor, eu preciso ser equilibrada. Não, de mim mesmo eu ia de tapa na cara, mas como eu sou uma mulher de oração, eu preciso ser equilibrada. Que hora que tem dia que dá uma vontade de pegar o telefone e contar o Salmo 119 para alguém, mas eu sou equilibrada, Senhor. Esther, da equilíbrio, ela prepara banquete, arruma a casa, ela se arruma. Não importa a dor que você está passando, se arruma, mulher. Se ajeita, mulher. Não, para com esse negócio de sair descabelada, com a camiseta, eu amo o pastor Jimmy. Não, eu sou empoderada. Se arruma, fica bonita. Ela arrumada, bonita. Ela atrai a atenção do rei. E quando ela atrai a atenção do rei, o rei olha para ela e diz: pede o que você quiser, que até metade do meu reino eu te dou. Eu disse que Esther era o quê? Equilibrada. O que ela queria não era material, ela queria muito mais do que isso. Ela não ficou com a metade do reino, ela falou: não, rei, eu quero que você venha ter relacionamento comigo. Ei, querido, Deus não veio aqui só para te dar casa, carro, mas Deus te veio aqui para te dar vida eterna, e vida eterna em abundância. Deus chegou aqui para te levantar como adoradora. Ei, eu quero que você se coloque de pé nessa noite, assim como Esther se colocou diante do rei. E diante do rei, ela foi agraciada, e através da atitude dela, ela recebeu autorização para lutar junto com os judeus, para libertar uma nação. As correntes estão caídas. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Através de você a prostituição sai, através de você as correntes caem. Não, Deus te levantou para você quebrar todo o ciclo de maldição da sua casa, todo o ciclo de maldição da sua família. Não, a tua descendência não será de alcoólatras, de adúlteros, de ladrões. A tua descendência será de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Esther, ela já não passa mais a ser rainha, ela começa a governar junto com o reino. Ei, Deus quer te levar de nível. Deus não chamou você para ser só uma aparência no reino, só uma mulher bonita no reino. Ele está dizendo: você vai governar junto. Eu e você vamos ter parceria.
Talvez você ouviu essa pregação dizendo: pastora, eu me encontrei como Esther, ferida, mas hoje eu entendi que é noite de cura, que é noite de eu tirar as feridas do meu interior, da minha alma, e voltar para o melhor lugar, que é a presença de Deus. Haja o que houver, venha o que vier, o lugar seguro é aqui. E eu quero convidar você, que chegou ferida, que chegou machucada, hoje é noite de vir para o Rei. Vem à frente, eu quero orar por você. Quero convidar você que chegou aqui com medo. Vem, eu quero orar por você. A Esther, eu creio que quando ela tira a roupa de rainha, ela se desarma diante de Deus. Se desarme diante de Deus. Não chegue até Deus e diga: eu estou com medo, eu estou ferida, eu estou machucada, eu estou magoada. Mas eu sei que nesse tempo presente que se chama hoje, o Senhor, o Deus do céu, está abrindo as comportas e me recebendo para fazer o melhor de Deus acontecer sobre a minha vida. A minha casa não será testemunho de desgraça, a minha casa não será testemunho de vergonha, pelo contrário, a minha casa e a minha família vai testemunhar a dupla honra de Deus sobre mim. Eu sou uma escolhida, e como escolhida eu não tenho escolha. Levanta a mão para o alto, levanta e adora Ele. Você é rainha, uma rainha curada, pro alabácia. A tempestade, o vento forte não vai roubar. Você já declarou a tua vitória nessa noite. Haja o que houver, que venha o vento forte, que venha a tempestade, que venha a dor, mas eu creio que o Deus que fez com Esther é o mesmo Deus que vai fazer comigo. Eu creio, eu creio que o mesmo Deus que permitiu que Esther passasse a aflição no reino e ela posicionada em oração, é o mesmo Deus que escolheu essa noite para levantar rainhas da cidade de Manaus, dizendo: temer porque você está guardado na mão daquele que nunca perdeu sequer nenhuma batalha. Você é escolhida do Eterno, e quem Deus escolhe não morre na guerra.